pintar é dom? E aí, o que você acha? Porque quando a gente pensa que pintura, que dom, é algo que nasce com a gente se limita a querer melhorar a nossa qualidade na pintura. É meio que uma justificativa silenciosa. Ah, se pintar é dom, então eu não preciso me aperfeiçoar, eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço, que tá bom. Então é meio que a gente se acomodar com os problemas e acreditar que a gente não consegue resolver isso, né? Hoje é uma live para a gente tirar algumas dúvidas que surgem quando a gente começa a trabalhar com a pintura. E essas dúvidas elas vão surgindo no decorrer do nosso caminho, quando a gente está trilhando o nosso caminho. Então, é importante a gente falar sobre essas dores que nos limitam. Então, bom dia para você que é artesã, bom dia para você que está começando na pintura. Mesmo que você acredite que você não leva jeito, né? Esse pensamento, ele é muito comum, principalmente para quem está começando. E o objetivo dessa live é justamente a gente quebrar algumas objeções, quebrar algumas crenças limitantes. Esse pensamento não é só um pensamento seu, é um pensamento de uma coletividade, né? De várias pessoas. Eu coloquei uma enquete essa semana lá no Instagram, onde eu perguntei, eu falei, você acredita que pintura é dom? Ou você acredita que pintura é possível a gente aprender uma técnica de pintura através de métodos? E o resultado foi surpreendente. Depois eu vou revelar o resultado para vocês. Já coloquei lá para quem acompanha. Então, me conta aqui nos comentários se você já teve esse pensamento de que pintura é dom e de que você não leva jeito para pintar. Isso é uma realidade aí no seu ateliê, mesmo que o seu ateliê seja a cozinha da sua casa. Me conte aqui nos comentários, quem trabalha com artesanato, se já teve esse pensamento de que pintura é dom e de que eu não levo jeito para pintar. E pensou talvez em desistir. Mas antes de mais nada, antes da gente entrar nesse tema, que acaba sendo um pouco polêmico, né? Porque uns defendem uma justificativa, outros defendem uma outra posição. Eu vou me apresentar para você que está chegando agora, que ainda não me conhece. Meu nome é Ariadne Nogueira e eu trabalho com pintura há pelo menos 20 anos, mas há 10 anos eu me dedico somente à pintura infantil, à pintura em geral. Há 10 anos eu trabalho 100% só com artesanato. Não faço outro tipo de artesanato, não trabalho fora, só trabalho com o meu ateliê. Então, nesses 10 anos, eu venho desenvolvendo métodos, eu venho evoluindo nas minhas técnicas de pintura. Então, eu pensei, se eu conseguir isso, eu que não sabia pintar, você também pode. Então, você que está começando na pintura e ainda tem essas barreiras que te prendem, eu posso dizer para você com toda certeza, é possível você alcançar um nível elevado na pintura em tecido, basta você querer. Então, hoje eu vou te mostrar por que algumas artesãs elas conseguem evoluir na pintura, enquanto outras ainda parecem travadas. Então, na live que eu fiz, eu venho trabalhando vários temas durante esses meses, falando sobre algumas objeções e sobre algumas crenças limitantes. Então, com o dom, não é diferente. Então, a gente precisa quebrar essa barreira de que dom nasce com a gente, tá certo? Então, na pesquisa que eu fiz, 88% das minhas seguidoras acreditam que é possível a gente aprender uma técnica de pintura.
Enquanto que 12%, ou seja, uma minoria, acredita que a gente nasce com dom. Agora, o que eu quero te falar com isso? Por exemplo, a gente não aprende, a gente não nasce sabendo dirigir, mas a gente aprende a técnica para poder dirigir. Outros não querem nem passar perto. Já outros querem se tornar pilotos de Fórmula 1. Mas para ele se tornar piloto de Fórmula 1, ele precisa, além de tirar a carteira dele de motorista, ele precisa se especializar para ser um piloto profissional. Então, por que que na pintura seria diferente? Então, se você já trabalha com pintura, mas você quer se profissionalizar e tornar o seu negócio, elevar o nível do seu trabalho, por que que você não pode se especializar para tornar isso profissional? Então, é a mesma questão aqui. Então, comenta aqui se você que já trabalha com pintura, se você em algum momento já pintou alguma coisa e você percebeu que com o tempo você melhorou essa técnica de pintura. Porque se é dom, você nasce com dom e quem não tem o dom não consegue executar nenhuma técnica, não é verdade? E o que eu tô querendo quebrar aqui, justamente essa objeção dizendo que se você ainda não tem, não domina a técnica de pintura, você pode aperfeiçoar naquilo que você faz e melhorar a sua técnica de pintura. Basta você querer, basta você treinar e ter observação para que você consiga executar uma técnica perfeita. Vamos então falar sobre o que é técnica de pintura. Técnica de pintura é um conjunto de métodos que permite a gente ter o controle, principalmente da tinta e do pincel. Então, se eu não sei como que esse pincel se comporta, se eu não sei trabalhar com ele, que ele é a minha ferramenta de trabalho, se eu não sei trabalhar com a tinta, com a textura da tinta, como que eu vou conseguir trabalhar e executar um trabalho? Eu preciso, primeiramente, entender que a técnica me leva à perfeição. Então, a técnica começa muito antes da gente colocar tinta no pincel. A técnica de pintura, ela começa quando a gente já escolhe o tecido. Mas antes da gente escolher o tecido, que tecido eu vou utilizar, a técnica começa com o bom desenho, com o risco. Então, é preciso que eu tenha um risco para poder ser o meu norte, para me guiar nesse processo. Eu falei tem uma live sobre riscos, tá lá no meu YouTube, no canal do YouTube, o link tá aqui na bio. Então, se você ainda não assistiu as lives anteriores, você pode assistir as lives anteriores, onde eu falo sobre a importância do risco. Então, o que a técnica fala pra gente? A técnica fala pra gente que eu preciso seguir métodos para que eu possa executar uma técnica o mais perfeito possível. Então, antes de eu escolher o tecido, antes de eu colocar tinta no tecido, eu vou escolher o risco que eu vou trabalhar. Depois, eu vou escolher as cores. Eu vou saber combinar as cores. Quais cores que eu vou utilizar? Então, quando a gente trabalha com pintura baby, a gente está falando aqui de peças delicadas. A gente está falando aqui de combinação de cores que sejam suaves e sutis. Então, é importante eu entender como funciona o círculo cromático. Tem live também lá, onde tem vídeo, onde eu falo sobre o círculo cromático. Então, é importante a gente fazer um estudo se a gente quer aperfeiçoar na pintura. Eu falei, inclusive, que os tons pastéis são os tons que mais se combinam na pintura. Não que eu não possa utilizar outras tonalidades, como as tonalidades dos tons mais fortes, como as cores quentes. Eu posso utilizar, mas eu preciso dosar essa composição entre essas cores, para que o resultado seja mais suave. E quando eu falo de resultado na fralda de pintura,
eu falo no acabamento como um todo, para que aquela pintura não seja muito grosseira, porque é uma peça delicada, né, que a mãezinha vai usar no bebê. Então, é importante que aquela pintura, mesmo que a gente trabalhe camada em cima de camada, a quantidade de tinta que a gente vai utilizar é muito pequena. E as ferramentas que a gente vai utilizar vai nos auxiliar nesse processo, como, por exemplo, o caso do diluente, o caso do clareador, para quem utiliza clareador. O efeito degradê. Então, quando a gente fala de técnica de pintura, a gente também está falando de efeito degradê. Quando que eu vou utilizar a pintura úmida para fazer esse degradê, para que ele seja uniforme? Quando que eu vou usar a pintura seca, quando eu quero reforçar um ponto de luz específico? Então, na pintura em tecido, a gente tem técnicas e a gente tem maneiras da gente trabalhar para dar um efeito naquela peça. A gente também pode pensar sobre a variedade de pincéis que a gente tem disponível no mercado. Para que serve cada um deles? Um pincel pituá, né? Quando eu vou fazer um movimento circular. Um pincel chato, quando eu vou fazer o preenchimento. O pincel de contorno, quando eu vou fazer o contorno das peças. Mas mesmo assim, a gente tem uma variedade de pincéis que nos permite trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o pincel pituá no movimento circular para ter maior uniformidade e preenchimento de uma área. Então, vocês reparem que não é só dom, né? Tem quem nasce com facilidade para pintar e tem quem trabalha e executa uma pintura de qualidade através das técnicas de pintura. Então, mas por que será que algumas artesãs conseguem, enquanto outras artesãs não conseguem esse mesmo efeito? Primeiro, porque a gente precisa ter um olhar de observação. E você precisa querer enxergar naquela outra artesã ou no trabalho que ela executa uma ponte, um ideal para você seguir. Eu já falei aqui nas outras lives, a gente não vai comparar e diminuir o nosso trabalho com outra artesã, mas a gente pode usar ela como referência. Então, se eu sei que uma artesã trabalha e trabalha super bem, por que não alcançar aquele mesmo resultado através de técnicas? Então, o primeiro passo para você que quer mudar o nível da sua pintura, que você quer trabalhar uma pintura mais realista ou com mais efeito 3D, o primeiro passo é você seguir a observação. É você utilizar a técnica correta, né? Então, quando você segue uma técnica correta, ou aquela técnica que mais conversa com você, você consegue evoluir na pintura. Então, quando você entende que não é dom, você para de se comparar, para de se diminuir e começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, o problema nunca foi você, mas sim o caminho. Então, se você quer evoluir na pintura, comece assim: foque no acabamento. Quando eu falo de acabamento, eu não estou falando aqui só na finalização de uma peça, no contorno. Eu estou falando, também não estou falando aqui do acabamento do tecido que a gente coloca para finalizar. Todo esse processo é importante, mas quando eu falo de acabamento, eu falo de você, desde o momento que você começa a pintar, é você focar naquilo que você precisa fazer e fazer bem feito. Então, você vai fazer um preenchimento, você faça o preenchimento bem feito. Vai fazer um fundo, você faça um fundo bem feito. Então, você segue todo um padrão. Vai fazer o preenchimento de um bebezinho, por exemplo? Então, você segue as bordas daquele desenho e tenha um risco perfeito para você seguir. Aceite que errar é importante para o seu aprendizado, né? É muito importante
é muito melhor que você erre 10 vezes e você aprende com o erro do que você tentar focar numa única técnica, numa única peça e ficar naquela peça o dia inteiro sem resultado. Então você aprende muito mais com os seus erros. Mas talvez você esteja pensando, Ariadne, eu vejo muitas artesãs parecem que é tão fácil que elas dominam a técnica de pintura, enquanto eu tenho uma grande dificuldade. Eu entendo isso porque eu também já passei por isso. Quem conheceu as minhas pinturas e viu minhas pinturas que eu mostrei nas lives, eu não pintava bem. Os dedinhos, o narizinho, os olhinhos não tinham expressão. Então, eu passei por esse processo de evolução. Então, eu entendo você. Eu sei que isso é doloroso, mas a gente também tem que entender que a gente cresceu ouvindo que pintura era dom, que a gente não levaria a jeito. Então, isso nos limita. A gente chega ao ponto de pensar em desistir, não é verdade? Antigamente, dom era só para quem era nobre, só para quem tinha dinheiro para poder bancar os materiais, porque os materiais nunca foram baratos, a gente sabe. Mas hoje as oportunidades que a gente tem são muito maiores para a gente poder ter o nosso material, ter o nosso ateliê e poder executar o nosso trabalho. Então, quando eu comecei, eu também me senti assim. Mas é um processo, né? A gente precisa passar pelo processo da dor para poder evoluir. Então, se você já se sentiu assim, você que está me assistindo aqui, se você já sentiu, já pensou em desistir alguma vez, que comente aqui, deixe aqui registrado que você também já passou por essas dores e também para ajudar outras artesãs que estão no mesmo caminho ou buscando o mesmo caminho que você. É importante a gente ter esse feedback umas com as outras, uma artesã ajudando a outra a superar suas próprias dificuldades, pois a sua dificuldade pode ser também a dificuldade de uma outra artesã. Agora vamos pensar juntas. Se pintura fosse apenas dom, por que será então que existem várias escolas de arte? Pintura é dom, se você já nasce sabendo, você não precisa aprender, não é verdade? Eu vou dar um outro exemplo aqui que vai ser mais fácil para a gente entender. O médico, por exemplo, o médico cirurgião, ele já é médico, ele precisa fazer um estudo, se profissionalizar em cirurgia para poder fazer uma cirurgia? Ele já é médico, então ele não precisa estudar para cirurgia, ele pode chegar operando as pessoas. Ele precisa se especializar, né? Na pintura é a mesma coisa. Eu posso ter facilidade para pintar determinados temas, mas se eu quero melhorar minha técnica, eu posso e eu devo me especializar. Aprender técnicas diferentes, aprender com várias artesãs diferentes, porque cada uma tem um jeito de pintar, cada uma desenvolveu a sua própria técnica. Então, quantas de vocês já tentaram pintar uma peça e viram que teve dificuldade? Se eu te passasse o passo a passo de como executar uma técnica, de fazer o fundo, preenchimento, se eu falar para você, olha, coloque a luz aqui, a sombra aqui, espere a tinta secar, coloca uma luz extra. Se eu te passar o passo a passo de como você deve fazer, você acha que a sua pintura seria melhor ou ela continuaria ainda no nível inferior? Enquanto o dom ele se sustenta na inspiração, a técnica se sustenta no método. Então, o que a gente vê? A gente vê pessoas que estão evoluindo na pintura. A gente vê diariamente no nosso feed, nas nossas redes sociais, a gente vê a evolução delas. Quantas artesãs que a gente acompanha por aí, que a gente vê que elas vão subindo de nível à medida que elas vão treinando.
Maristela disse: seria bem melhor com alguém explicando o que precisa fazer. Exatamente, quando alguém já domina a técnica, é muito melhor a gente seguir essa técnica do que tentar evoluir sozinho. Então, vocês acham que as pessoas conseguem evoluir na pintura por causa do dom? Não, elas conseguem evoluir na pintura por causa que alguém explicou para elas o que fazer. Então, o que essa pessoa tem não é dom, é processo. Elas aprenderam a técnica certa, elas erraram muito, porque ela passou por essa experiência de erro. O erro também foi importante para que ela pudesse aprender como fazer uma diluição correta, qual a textura da tinta que ela deve utilizar. Os feedbacks também são muito importantes. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui fazer uma feira e eu estava com as minhas peças lá na exposição e aproximou uma pessoa e ela pegou uma fralda de boca e ela olhou a fralda de boca, ela olhou as outras, mas aquela chamou mais a atenção dela. Então foi uma fralda onde eu coloquei, fiz um tema safari e aí eu fiz a pintura daquele fundo, naquela extensão daquela faixa, que é o tamanho de 35, né? 12 centímetros por 35. E ela falou o seguinte para mim, ela falou assim, olha, seu trabalho é maravilhoso, é lindíssimo, mas eu não compraria essa peça. Ela foi sincera. E eu vou te explicar por que eu gostei do comentário dela. Porque às vezes as outras pessoas têm um olhar que a gente não consegue ter. Então ela olhou para essa minha peça e ela falou: eu não compraria essa peça, eu compraria essa outra, mas essa eu não compraria. Porque a pintura, o fundo da pintura, eu fiz o fundo do safari. E aquilo para ela era muito grosseiro. Para uma fraldinha de boca, se fosse talvez uma fralda que você iria cobrir o bebê no carrinho ou jogar sobre o bebê, talvez não teria problema para ela. Mas na fralda de boca, essa extensão toda pintada, para ela, aquela peça não era ideal. E aí eu olhei aquilo como um feedback positivo, não negativo. Porque se a gente for parar para pensar realmente, é verdade, né? Porque se eu vou usar a fraldinha de boca para enxugar, né, a babinha do bebê ali, né, na hora dele amamentar, se eu tenho um excesso muito de tinta ali, se eu tenho pouco espaço de tecido de fralda, aquela peça ela deixa de ser útil. Então, vocês entendem como essas experiências nos auxiliam, né? Como que os erros fazem com que a gente repense a maneira da gente trabalhar? Então, às vezes você está trabalhando com uma peça, você fez a sua pintura e você mesmo não consegue reparar no seu próprio erro. Até que alguém possa comentar: olha, eu acho que você poderia fazer o contorno, talvez diluir mais a tinta. Olha, acho que você deve melhorar a questão do fundo da sua pintura. Então, são esses pontos que a gente vai trabalhando dentro dos cursos que nos auxiliam a melhorar nossa qualidade na pintura. Então, a técnica aprende quem quer, porque qualquer pessoa que tem uma coordenação motora básica consegue pintar. Umas vão ter mais facilidade, como eu falei, outras vão estar num tempo mais devagar, mas não significa que elas não vão conseguir. Então, quem ainda não viu minhas pinturas anteriores, vão ver a evolução nesse tempo todo, quando eu comecei a pintar e como eu pinto hoje. Então, os resultados, eles são possíveis, a gente consegue ver o resultado. Se você pegar uma peça sua de um ano atrás, a mesma pintura, você pode ver que vai ter uma diferença, que você evoluiu em alguma coisa.
porque você focou na observação, porque você focou no treinamento. Você cria independência na pintura. Quando você começa a executar as técnicas de pintura, você começa a entender todo aquele processo, você já começa a ter suas próprias ideias, começa a ter seu próprio estilo de pintura. Então, a pintura em tecido, as técnicas te levam a um aperfeiçoamento onde você pode, um dia, inclusive, criar os seus próprios riscos, ter a sua própria autonomia na pintura. A evolução é constante, você não consegue retroceder. Então, se alguém me pedir, olha, eu quero uma fralda igual a que você pintava 20 anos atrás, eu vou falar, é impossível eu reproduzir uma peça de quando eu não tinha experiência e de quando eu não tinha técnica de pintura. É impossível querer reproduzir algo que eu aprendi, ou seja, eu evoluí, não tem como eu retroceder. Então, a evolução, ela é presente. A partir do momento que você aprende a fazer uma pintura de um olhinho, você aprendeu, você não consegue desaprender isso. Você só vai replicar daí para frente ainda cada vez melhor. E com isso você tem menos desperdício de tinta, né, de material, menos desperdício de erro, porque você já passou por essas etapas. Então você já consegue prever como vai ser, como vai finalizar aquela pintura. E se acontecer algum erro no meio do percurso, pode ter certeza que você vai ter uma ideia, porque a artesã é isso, vai surgir uma ideia, uma inspiração. Aí, nesse caso, você pode usar a inspiração para te ajudar e a sua experiência também com outras peças para resolver esse erro. Então, eu vou te contar que artesãs chegavam para mim e elas falavam: Ariadne, eu não levo jeito. Eu também não levava jeito, é a mesma história que eu tô contando para vocês, eu conto para elas. Mas com um pouco de paciência, com perseverança, com percepção, com um olhar de observação, vocês conseguem melhorar o nível de pintura de vocês. Então, o que mudou? O que mudou foi só a técnica? Não, foi a mente também. Porque quando a gente para de pensar de forma limitante, quando a gente aceita que a gente pode melhorar o nosso nível na pintura, a gente abre um mar de possibilidades e de opções para a gente também evoluir. Então, ninguém nasce profissional, todo mundo se torna. O médico se torna profissional em alguma coisa que ele faz, seja na cirurgia. O piloto, ele se torna profissional ao dirigir um carro de Fórmula 1 porque ele se profissionalizou. E a artesã, ela se torna profissional porque ela se especializou na pintura em tecido. Então, ela foi aprendendo técnicas que permite que ela possa replicar aquelas técnicas e elevando cada vez mais o nível da sua pintura. Então, hoje você entendeu que pintura não é dom, então para de falar isso para as pessoas, porque isso limita as pessoas, causa muita dor. Pintura técnica é repetição e é observação, e você pode evoluir na pintura sim. Nas próximas lives, eu vou trazer outros conteúdos para vocês. Então, se você ainda não me segue, já vou pedir para você me seguir. Já segui também lá no YouTube, o link está aqui na bio do Instagram, que tem vários vídeos de lives quebrando alguma objeção, falando sobre vários temas, precificação, como elevar o nível da sua pintura. Estamos falando também de erros, né, de inseguranças. Então, são coisas que vai fazer com que você melhore o seu nível na sua pintura. Então, se você quer continuar comigo, já me segue lá, já compartilha essa live com uma amiga, já comenta aqui qual é a sua maior dificuldade na pintura.
Já coloque aqui qual tema que você gostaria que eu trouxesse para as próximas lives. E já se inscreva, já corre lá. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde eu coloco todas as informações. Já vai lá para o grupo de WhatsApp para você não perder nenhuma dessas informações, tá certo? Então, você não nasceu sem dom. Você só não teve a direção certa, tá? Para fechar essa nossa live de hoje. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estão aqui. Eu vou falar, quero agradecer aqui todo mundo, Maristela, PS Lopes, Rosângela, Ateliê Lisbela, Cauana, Murandré, Sebastiana. Bom dia, Sebastiana. Eline, Eliane, Belink, Giane, Ateliê Edilene. Essa live vai ficar salva. Então, se você não conseguiu assistir essa live desde o começo, se você entrou agora, logo em instantes essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube, então você vai poder acessar. Luísa Moreira, bom dia, seja bem-vinda. Você chegou bem no finalzinho, mas eu tô explicando aqui para as meninas que a live vai ficar salva, então eu vou deixar essa live lá no YouTube, vocês podem acessar e também assistir as outras lives que estão lá também. Tá certo? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que tiraram um tempinho para poder me ouvir. Gratidão, muito obrigada. E lembrando que hoje, às 9 horas da noite, tem técnica de pintura ao vivo aqui no Instagram. Então, eu te convido já para você poder também participar junto comigo pintando algum tema. Pode ser flor, pode ser tema infantil, pode ser frutos, né? Tá certo? Então, eu espero você. E eu espero você no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã. Um beijo, uma ótima quinta-feira a todas vocês.